Então dizer que Salomão tinha essa quantidade enorme de cavalos, como nós vimos lá em Meguido, você tem realmente as baias todas direitinho lá, mostrando a quantidade de cavalos, era como se eu dissesse que o sujeito tem aí 1000 Lamborghinis à disposição dele. Caramba. Porque esses cavalos que ele tinha não eram cavalos para necessariamente o trabalho no campo, porque para o trabalho no campo eles usavam mais o boi, o jumento, exatamente. Rodrigo, o que você fala um pouco sobre esse lado mais econômico, esse lado de comércio de Salomão, esse ouro que ele recebia, que dava esses 666 talentos por ano, esses 4.000 cavalos que também tinham ali uma pegadinha, não era um bom indício. O que você fala sobre esse lado de Salomão? Bom, ele fez até algumas estruturas no reino também. O reino expandiu exponencialmente. Nós temos ali, sim, nós temos, por exemplo, as cidades de Tel-Gezer, Tel-Meguido e Hatzor. São 3 cidades que Salomão ajudou a edificar. E outras mais, você tem Lachish também, e a arquitetura dessas cidades é a mesma. Então ele foi, e essas cidades eram cidades polo, que ele colocava para demarcar o terreno dele. Essa parte dos navios que falou, até estava comentando fora do ar com o Tiago, eu queria um dia que vocês fossem, a gente pudesse para Israel junto um dia, mostrar o lado ali do Mar Vermelho, aqui embaixo, perto de Eilat, na parte sul de Israel, que ali você tem Tímina, ali que estão as famosas minas do rei Salomão, provavelmente eram ali. As minas, na verdade, eram de cobre, e o Egito tinha explorado aquela região, e agora Salomão estava explorando. Então, arqueologicamente, faz todo sentido. Porque o Egito, na 18ª e 19ª dinastia, exploraram aquilo ali, e agora Salomão começa a explorar o cobre de todo esse lugar. Você ainda vê os veios de cobre ali, e dali vinha ouro, e dali você tem acesso à parte da atual Arábia Saudita, a Jordânia, que fazia também parte da Arábia. Quando falava Arábia, você entendia a Península do Sinai, a atual Arábia Saudita e Jordânia. Por isso fala o que vinha da Arábia. Toda a região do comércio passava por ali, da Estrada do Mar passava por ali. Ela vinha, tinha uma parte dela que vinha até aqui embaixo, outra parte pegava o porto de Haifa, então era o porto de Haifa, vinha até aqui em cima, e outra pegava do porto de Haifa e subia até passando pela Galileia. E até Petra. Embora Petra vai ser na época dos nabateus, é posterior à época de Salomão, mas mostra a rota que eles faziam do incenso, por exemplo. Então era uma estrada de comércio assim muito boa. E quem tinha que fazer comércio? Vindo da Mesopotâmia para o Egito, tinha que passar nas terras de Salomão, ou do Egito para lá. Então você vê quanta riqueza ele foi acumulando. A noção de cavalos realmente é uma forma de mostrar riqueza muito maior do que você pode imaginar, porque o cavalo era um animal raríssimo na época. Nós temos pouca evidência de cavalariças nessa época. Porque o mais comum era o camelo, o jumento, o burro, esses animais assim, sabe? O cavalo era raro. Tanto é que quem introduziu o cavalo no Egito foram os Ixos que eu mencionei para vocês, quando eu falei que os estrangeiros... O próprio Egito, antes da 16ª dinastia, não conhecia cavalos. Quem trouxe foram os Ixos. E esses cavalos vinham da Arábia. Então dizer que Salomão tinha essa quantidade enorme de cavalos, como nós vimos lá em Meguido, você tem realmente as baias todas direitinho lá, mostrando a quantidade de cavalos, era como se eu dissesse que o sujeito tem aí 1000 Lamborghinis à disposição dele. Caramba. Porque esses cavalos que ele tinha não eram cavalos para necessariamente... o trabalho no campo, porque para o trabalho no campo eles usavam mais o boi, o jumento, exatamente. Para também correr no deserto, o cavalo não aguenta, tinha que ser mais camelo. Então esses cavalos só tinham 2 funções mesmo. Um exército, se ele quisesse fazer um exército ali, uma cavalariça para protegê-lo ali perto mesmo, e ostentação. Então é como se o sujeito tivesse hoje aí, só numa das propriedades dele aí, 1000 Lamborghinis guardados à disposição dele. 1000 Lamborghinis. Não é qualquer empresário que vai ter 1000 Lamborghinis ali. O Salomão, comparado hoje, ele estaria mais como um sheik das Arábias, sabe? Os donos de Dubai. Seria mais aquilo ali. Salomão estava nesse nível, porque ele viveu uma época também de hiato. O Egito estava em decadência. Entendi. A Mesopotâmia também estava em decadência, porque a Assíria só vai ter a sua ascensão no 8º século.
100 e tantos anos depois de Salomão. Então ele viveu uma época que ele não tinha muitos concorrentes à altura. Ele viveu numa época de muitas oportunidades.